gente dá uma interrompida. Eu posso tentar trocar de... Tá certo. Tá certo. Toninho, nós já começamos. O senhor consegue ver aí? Toninho? Gente, quem estiver assistindo, só um instantinho, tá? Eu vou ligar para o Toninho, eu acho que a internet dele tá bem lenta. Eu vou ver se eu consigo. Vou pedir para ele trocar de computador, tá? Um instantinho só, eu tô ligando para ele. Gente, um segundo, o Padre Toninho foi trocar a máquina dele, tá? O José Marcos é chuva de São Paulo, ele vai trocar a máquina dele rapidamente, vai pro computador e acho que 3, 4 minutinhos aí a gente volta com ele, tá? Se for a máquina, a gente já resolve. Tá? Se for a internet, nós vamos fazer um teste aqui. Então, pedir a paciência de vocês, tem bastante gente já aqui, mais de 100, e pedir para guardar 3, 4 minutinhos, tá bom? E eu volto aqui para falar com vocês, tá bom?
Para quem chegou agora, só eu expliquei que o Patonin está trocando de computador, que a gente não sabe se foi o computador dele ou a internet dele que deu uma travada, tá bom? Ele foi trocar de computador, em 2, 3 minutos a gente está de volta, tá? Peço um pouco de paciência para vocês, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, chegou bastante gente agora. Eu só estou explicando que o Patonin teve um probleminha com o computador dele. Ele foi trocar de computador, tá? Parece que travou, a gente não sabe se é o computador ou a internet. Mas ele foi trocar de computador e ele já está voltando, tá? Eu peço paciência de vocês aí, alguns minutinhos só e a gente volta.
Tá me ouvindo aí? Ou... Oi, padre, nós estamos ao vivo, tá? Eu vou pôr o slide aqui, então, e aí o senhor eu vou passando o slide para o senhor, tá bom? Tá, agora eu tô ouvindo bem você. Isso, a gente também está vendo e ouvindo bem o Eu pelo senhor. celular. Aham, perfeito. Então eu vou passar aqui o slide, o senhor vai falando, eu vou trocando, tá bom? Eu vou olhando aqui também. Perfeito. Você vai colocar o número ou não? O senhor está conseguindo ver aí, não tá? Ó? Se o senhor olhar no celular, é isso, eu vou... Eu tô com ele aqui na minha também. Perfeito, aí o senhor fala, eu troco, tá bom? Eu vou sair. Vai aquela contagem? Não, já estamos ao vivo, tá, padre? Eu estava conversando com o pessoal, estamos ao vivo, tá bom? Ok. Obrigado pela paciência, viu, gente? Valeu, obrigado. Pessoal, valeu, a gente não esperava que fosse dar essa zebra, viu? Estou fazendo pelo celular, e pedindo desde já aí a compreensão de vocês pelo ocorrido. Bem, vamos direto, então, respondendo, né, as perguntas de hoje. Está aí no slide 179, viu, Adriano? O Adriano vai passar o slide lá para mim, no slide 179. Então, nós temos aí a pergunta da Simone Sanson. Como se pode pensar no funcionalismo público a serviço da sociedade? A pergunta da Simone Sanson. Então, Simone, pensamos o funcionalismo público, como a gente falou da questão do trabalho. Então, o trabalho sendo aquele que dignifica a pessoa. E todo trabalho, claro, sempre em prol do bem comum, sempre em prol da sociedade. A Aldisa colocou uma questão também, a Aldisa diz ali, como garantir o espaço de atuação da sociedade civil num governo que a persegue de todo jeito? Então, Aldisa, de fato, nós estamos numa situação meio calamitosa no que se refere à valorização da sociedade civil. E, lamentavelmente, não é como a gente gostaria que fosse, mas nós temos essa aversão, eu diria, né? Dizem que é assembleísmo, e há um esvaziamento dos conselhos, um esvaziamento da sociedade civil, até mesmo nos níveis de governo. Nós temos muitos militares no governo. Então, vejam que realmente nós estamos numa situação bastante deplorável no que se refere à atuação da sociedade civil. Mas não é por isso também que a gente vai desanimar e jogar a toalha. Quer dizer, vamos continuar aí ocupando os espaços e exigindo os espaços que forem possíveis. O Alex Faria coloca a questão do mercado, a questão da regulamentação do mercado. Seria melhor o Estado e os envolvidos discernirem juntos com ética e visando o melhor de todos? Sim, Alex, né? Então é exatamente isso, né? A questão da regulamentação, que é um dogma, né, um dogma, quer dizer, um pecado até para o neoliberalismo, falei regulamentação do mercado, mas é por aí que vai. Como a gente viu na semana passada, o mercado ele só funciona bem em uma sociedade em que a democracia também é bastante forte e bastante consolidada. A Leia Gandra traz uma questão interessante, né, a questão da taxação das grandes fortunas e doutrina social da igreja. É isso aí, Leia. Né? Realmente, esse aí é um caminho, é uma via, é uma solução, e não sei por quê, aliás, nós todos sabemos por quê, que não se parte para esta taxação. E não é só isso, não, a própria questão de se rever também a contribuição alíquota do imposto de renda, a atualização do imposto de renda, para que não penalize as camadas mais pobres da população, como hoje ocorre. Então, realmente é algo que traria aí bastante recursos, né, se essas grandes fortunas fossem taxadas. A Aparecidade, o que podemos fazer para que a doutrina social da igreja seja mais divulgada? Ela é estudada nos seminários e na vida religiosa. Sim, Aparecida. Ela é estudada nos seminários, na teologia, como sendo uma disciplina do quadro, né, das disciplinas teológicas dentro da moral social. E, claro, aquele que se interessa, estuda um pouco mais, aprofunda, vai atrás, etc., lê, depois participa de atualizações, mas é uma disciplina, sim, que é estudada no quadro da teologia. E algumas faculdades, inclusive na filosofia,
já se tem elementos de doutrina social. Na vida religiosa, eu não saberia te dizer, mas acredito que sim, né? O CRB, do Conselho Religiosos do Brasil, é tão atuante, tenho certeza que eles promovem também esse tipo de estudos. E o que fazer para que ela seja mais divulgada? Né? Nós estamos aí agora com um grande número de pessoas participando dessas conversas sobre o compeso da doutrina social da igreja, e vocês serão os grandes divulgadores, né, da doutrina social. Bem, vamos aí começando. Nós estamos aí olhando agora a segunda parte. É o slide 180, Adriano, se você puder passar. Nós estamos na segunda parte do compêndio da doutrina social, que são os conteúdos, temas clássicos da doutrina social. Já vimos a questão da família, a questão do trabalho, a vida econômica. Hoje, eu espero, ou teve esse imprevisto aí da nossa internet aqui, eu espero que a gente possa ver, né, a comunidade política e a comunidade internacional. Vamos para o slide seguinte. A comunidade política. Então, vamos começar falando do Estado. Alguns aspectos bíblicos, né, no que se refere a isso, que nós temos lá no compêndio dos números 377 a 379, tem a parábola das árvores, né? Abimeleque usurpou o trono do rei. E aí, Abimeleque, eles foram até Saul para falar disso daí, e Saul contou essa parábola das árvores que está no livro dos Juízes. Foram pedir para a macieira, venha reinar sobre nós. E a macieira diz, eu reinar sobre vocês e abrir mão dos meus frutos, que alegram os deuses, imagina. Foram até o pessegueiro, pêssego, vem reinar sobre nós, eu reinar sobre vocês e abrir mão dos meus frutos, que todos adoram, imagina. Foram aí em todas as árvores. Aí finalmente foram até o espinheiro. O espinheiro disse, eu aceito, mas vocês vão ter que me aguentar. Então, por que o povo de Israel, depois tem ali as outras citações, por que o povo de Israel não tinha um rei, como os povos vizinhos? Porque para eles, rei era o Senhor. O rei era o Senhor. Eles tinham juízes, isto é, algumas pessoas carismáticas, algumas pessoas que nos momentos mais difíceis da vida do povo, assumiam uma liderança, lideravam o povo nas suas necessidades, mas depois voltava-se ao normal. Mas o povo propriamente não tinha um rei. E começaram a exigir um rei. Foi um fracasso a monarquia em Israel. Mas havia a utopia de um rei messiânico. Um rei que iria chegar, um rei que iria governar com sabedoria e com justiça. Para frente, no tempo de Jesus, havia alguns grupos político-religiosos, porque ali nós estávamos em uma teocracia, né? Alguns grupos políticos e religiosos. Então, aqui eu encontrei esse quadro, que eu acho que ilustra bem isso daqui, os diversos grupos, né? Aí vocês têm os saduceus, estavam ligados à vida no templo, em sua maioria homens ricos, não acreditavam na existência dos anjos, nem de espíritos, eram a grande maioria no sinédrio. E as características dos saduceus, mundanismo, secularismo e materialismo. Depois tinha um grupo que é mais conhecido nosso, que a gente sempre ouve falar do Evangelho, Jesus sempre chamava a atenção desse grupo, né, que são os fariseus. Fariseus, um grupo extremamente religioso, praticante da lei, conferiam igual valor às tradições dos anciãos e às escrituras sagradas. Eram meticulosos no cumprimento da lei. E por isso a maioria dos escribas pertencia também a esse grupo. Características dos fariseus: legalismo, hipocrisia, aparência. E Jesus, diversas vezes, vemos nos evangelhos, chamando a atenção desse grupo. Tem os essênios, um terceiro grupo, que entendiam a vida urbana e religiosa como sendo mundana e por isso viviam isolados, buscando uma espiritualidade mais elevada e desgarrada daquilo que eles chamavam de mundo, se afastavam do mundo. E a característica deles, ascetismo e misticismo. Um outro grupo, os zelotes, outro grupo que certamente muitos já ouvimos falar,
acreditavam que ser submissos ao Império Romano era trair Deus, que é o rei verdadeiro, e por isso, então, praticavam terrorismo armado contra os soldados do Império Romano. E a característica dele, violência, revolta, rebelião. E, por fim, os herodianos tinham a característica de agremiação partidária, apoiavam a dinastia de Herodes, que deviam seu poder às forças romanas de ocupação. Os herodianos eram os políticos. Eles jogavam, dançavam conforme a dança. E, com isso, satisfaziam os seus interesses políticos. Então, esses grupos de político-religiosos que encontramos no tempo de Jesus. Para frente, ainda olhando para Jesus, nós vamos ver Jesus e a autoridade política. Está no número 182. Acho que você voltou o slide, Adriano. Você está voltando. Isso, aí, Jesus e a autoridade política. Jesus, isso sabemos pelos evangelhos, se manteve soberanamente distante e independente com relação a esses partidos religiosos que a gente falou agora, os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, os herodianos. Jesus manteve equidistante desses grupos políticos religiosos. Da mesma forma, Jesus se comportou com relação às tradições sagradas do passado, que eram tão importantes para o povo judeu. Conhecemos aquela passagem do Evangelho, onde Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, Jesus veio não só reformar a lei, mas Jesus veio trazer uma nova interpretação para a lei judaica. Jesus proclamou uma mudança radical no que se refere à estratificação social do judaísmo. Por quê? Porque no reino de Deus, os mais importantes serão os pequenos, os mais importantes serão os humildes, esses serão os mestres. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão com mais facilidade no reino dos céus do que os piedosos escribas e fariseus. Eu tenho a impressão que isso aqui deve ter doído assim, muito nos ouvidos desses grupos religiosos, desses grupos político-religiosos dominantes do tempo de Jesus. Para frente. Jesus não fazia nenhum tipo de discriminação, porque no tempo dele havia muitas exclusões, e pasmem vocês, mas exclusões baseadas no quê? No culto, na lei, na religião. Era uma religião que excluía, ao invés de ser uma religião que incluía as pessoas. E Jesus não fez essas discriminações. Pelo contrário, acolheu as mulheres e os pequenos, vocês têm no slide diversas citações, acolheu os hereges e os samaritanos, que eram pessoas consideradas amaldiçoadas pelo povo judeu, acolheu pessoas de má reputação, por exemplo, lá Zaqueu, que era um cobrador de impostos, Mateus, esteve junto aos marginalizados, pobres, doentes, leprosos. Aos que se escandalizavam, Jesus dizia: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Não são os sãos que precisam de médico, dizia Jesus. Quem precisa de médico são os doentes. Para frente. Jesus, então, teve um lado. Jesus tomou um partido. Jesus fez uma opção preferencial, que não era uma opção exclusiva, mas uma opção preferencial. Por quê? Pelos excluídos. Jesus esteve ao lado desse grupo. Jesus esteve ao lado deles. Mas também Jesus foi à casa de um fariseu, também Jesus era amigo de Marta e Maria, que eram pessoas bem situadas naquele tempo, mas Jesus fez a sua opção preferencial, que era estar ao lado desses que eram colocados à margem da sociedade judaica. E por isso, Jesus foi chamado de comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Então, Jesus foi rotulado, taxado, Jesus foi carimbado
como hoje. Às vezes a gente é rotulado, taxado. Nós vimos, inclusive, algumas perguntas da vez passada, por que hoje, com muita facilidade, nos chamam de comunistas, de vermelhos e coisa e tal? Jesus também, se vivesse hoje, certamente seria carimbado e taxado da mesma forma que muitos hoje são, que muitos hoje somos. Jesus não deixou também de chamar a atenção dos detentores de poder. Jesus chamava a atenção dos fariseus, por causa da sua hipocrisia, por causa da sua falsidade, mas Jesus também chamava a atenção dos detentores de poder. Chamou Herodes de raposa, ironizou a pretendida autoridade dos chefes opressores, que se chamavam benfeitores do povo. Ele falou assim, esses que se chamam benfeitores do povo, na realidade dominam sobre eles, disse Jesus. Falou do luxo dos excessos da corte, recriminou os ricos e as suas riquezas. Portanto, Jesus era uma pessoa, diríamos nós, muito encarnada, muito pé no chão, muito situado na realidade social e econômica do seu tempo. Jesus falava com autoridade. Autoridade. A palavra autoridade, empregada pelos evangelhos, é exousia. Exousia, que é diferente de kratos e de dynamis. São duas palavras que significam força, poder. Então, Jesus não exercia a força e o poder, o kratos e o dynamis, mas Jesus exercia uma autoridade. Essa autoridade, baseada nessa palavra exousia, significa liberdade para, ser livre de, um poder delegado. Quer dizer, exousia significa que você, vamos usar uma expressão nossa hoje, bem popular, não tinha rabo preso com ninguém. Rabo preso com ninguém. Jesus tinha um poder que foi delegado para ele. Por quem? Pelo Pai. E daí, então, os evangelistas, diversas vezes, fazendo essa observação, e ele falava com autoridade. E o povo, quando ouvia Jesus, também tinha a mesma sensação. O povo dizia de Jesus, ele fala com autoridade, e não como os nossos mestres e doutores da lei. Jesus negou a César o caráter divino, sem negar a ele o poder político. Inclusive, ouvimos na liturgia de domingo passado, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus desmistifica o poder do imperador. O imperador que se autoproclamava um Deus e exigia um culto à sua personalidade. Jesus, então, desmistifica isso e diz, dai a César o que é de César, que é aquela moeda que tem a imagem dele, e a Deus o que é de Deus. Desvincula a imagem de Deus da imagem do imperador. Além do que, dar a Deus o que é de Deus significa dar a Deus tudo. Deus é o Senhor. A imagem de César está numa moeda. A imagem de Deus está na pessoa. A imagem de Deus está no ser humano. A imagem de Deus está na natureza. Nós vamos falar sobre a questão do meio ambiente. A imagem de Deus está na natureza, está no cosmos. Portanto, a Deus pertence tudo. Jesus afirmou que o poder político não é a última instância. Falou para Pilatos, nenhum poder você teria sobre mim se ele não te fosse dado do alto. Portanto, o poder político tem uma referência. Tem algo objetivo para além dele. Tem um valor que precisa ser observado e seguido. Nenhum poder teria sobre mim se não te fosse dado do alto. Vamos falar daqui a pouco sobre a questão da autoridade. E Paulo, na sua epístola, diz, a autoridade vem de Deus. Romanos, capítulo 13. Nós vamos depois comentar melhor quando chegarmos lá. Bom, Jesus, portanto, não se comprometeu com nenhum ideal político determinado, nem dos saduceus, nem dos fariseus, nem dos herodianos, e declarou ser diabólica a proposta de conquistar e manter os reinos da terra. Quando o diabo disse a Jesus lá no deserto, nas tentações,
mostra para ele todos os reinos do mundo e diz para ele, tudo isso aqui é meu e eu dou para quem eu quiser. Você só vai ter que fazer uma coisinha muito boa, muito simples. Ajoelhe aqui diante de mim, só isso. E tudo isso aqui vai ser seu. Uma tentação muito grande. De repente, assim, num estralar de dedos, se tornar o rei de todos os reis, mas esse não era o projeto de Jesus. Né? Isso aí para Jesus foi apresentado como sendo uma tentação. Não era o seu projeto. É uma coisa diabólica. Jesus declarou que o maior deve ser o servidor de todos. Quem é o maior? É aquele que serve. E, diante do pedido dos filhos de Zebedeu, nós queremos nos sentar um à sua direita e outro à sua esquerda, quando você assumiu o trono. Jesus falou, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus, então, deixou ali bem claro que o seu caminho passa pela cruz, passa pela doação, passa pela entrega da vida. A sua atuação na ordem política e social não tinha origem em opções políticas. Jesus sempre foi eminentemente teocêntrica, pois nascia das exigências do reino de Deus. É o mesmo que nós poderíamos falar a respeito de muitos de nós, ou quem sabe muitos de vocês, que têm uma atuação político-partidária. Claro que no primeiro momento existe toda ali a filiação ao partido, existe toda a filiação ao sindicato, toda a filiação à participação na ONG, enfim, desse movimento social, mas em última análise fazemos isso por causa da fé. Porque só por uma opção política, só por uma opção, por uma ONG, só por uma opção ideológica aqui não no mau sentido, como é utilizada hoje, né? Mas no bom sentido, só por uma opção ideológica, isso todos fazem. Nós, cristãos, temos um plus, temos um a mais. Esse plus, esse a mais, é exatamente o reino de Deus. Fazemos isso por causa do reino de Deus. Acreditamos, cremos na utopia do reino de Deus. Para frente, olhando agora para a comunidade primitiva, o compêndio apresenta aí 3 parágrafos, trazendo como que, logo depois da Páscoa de Jesus, na pregação da igreja, como que foi compreendido esse relacionamento com a comunidade política. Romanos 3, eu já citei para vocês, entra em 1 Pedro, capítulo 2, 13 a 15, que diz, todo poder, toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. E Pedro exortava, obedecei às vossas autoridades. Por isso que os primeiros cristãos, portanto, respeitavam os poderes constituídos. Quando a gente for falar da questão da autoridade, vamos comentar como entender essa expressão, que a autoridade vem de Deus. Me aguarde para a gente chegar lá, para a gente comentar isso. Nós vamos chegar na questão da autoridade. Atos, capítulo 5 a 29, diz, é necessário obedecer primeiro a Deus e depois às autoridades, depois aos homens. Por quê? Aquilo que Jesus disse para Pilatos. Existe uma instância superior. Existe um algo a mais. Portanto, devemos obedecer às autoridades? Sim. Por quê? Porque a autoridade vem de Deus. Desde que aquilo que é mandado, aquilo que é ordenado, não seja contrário ao projeto de Deus. Aí deve-se obedecer, em primeiro lugar, a Deus. Porque Deus é a instância última a quem obedecer. Paulo, na Epístola aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, utiliza uma palavra grega, politeueste, cuja raiz dessa palavra é politeuomai, que significa viver, agir, comportar-se como cidadão. E são 2 as interpretações que nós temos com relação a essa palavra. Pode passar o próximo slide aí, Adriano? São 2 as interpretações. Primeira delas, Paulo afirma que os cristãos não estão fora da vida social. Pelo contrário, estão envolvidos nela e devem participar, tendo como parâmetro
como medida, como motivação, o Evangelho, o reino de Deus. Nós não estamos nem acima, nem abaixo, nem ao lado da vida social. Nós estamos dentro dela. E devemos estar dentro dela, como Paulo diz ali em Filipenses 1:27. Comportar-nos como cidadãos. Ele utiliza essa expressão, comportar-nos como cidadãos no meio do mundo, não acima dele, nem ao lado dele, nem abaixo dele, nem atrás dele, mas dentro do mundo. Viver ali os valores do Evangelho. Segundo ponto dessa palavra de Paulo aos Filipenses, exercendo a cidadania a partir do Evangelho, a sua vivência política, isto é, a vivência política do cristão, se torna um testemunho do amor de Cristo, através de posturas éticas coerentes com o ser cristão. E aqui eu quero dizer que não há necessidade de utilizar símbolos religiosos, símbolos cristãos. Por exemplo, a cruz, ou Bíblia, ou imagem, ou camiseta com estampas. Não é que é proibido, claro que não. Mas não há necessidade de ostentar símbolos religiosos para demonstrar a nossa vivência no meio do mundo por causa de Cristo. Diz aqui, esse Filipenses 1:27, viver através do quê? De posturas éticas coerentes com o ser cristão. Aí vocês podem dizer, padre, mas isso aí todo mundo faz. Essas posturas éticas, todo mundo faz, ou deveria fazer. Essas posturas éticas. Claro, e vocês têm razão de dizerem isso. No entanto, eu volto àquele plus, aquele a mais, nós cristãos temos um plus, nós cristãos temos um a mais. Nós temos um grau acima. Que não significa que nós somos nem melhores nem piores que os outros. Nós temos um grau acima, que é o quê? O reino de Deus. A nossa fé. Muitas pessoas são coerentes com posturas éticas por causa da sua ideologia. Ideologia aqui no bom sentido, gente. Não é no mau sentido, como é falado hoje. Ideologia significa a percepção, os meios racionais para você exercer a sua cidadania num partido político, em um sindicato. As mediações racionais necessárias para tudo isso. Então, muitas pessoas são coerentes por causa da sua ideologia. Nós não. Nós temos um a mais, e esse a mais que nós temos é a nossa fé. Portanto, o coerente com o ser cristão. Aí você já tem a carta Diogneto. A carta Diogneto é uma carta escrita por um anônimo, a esse Diogneto, que queria saber como era a vivência dos cristãos. Mais ou menos pelo ano 120 depois de Cristo. O que esse autor anônimo disse para Diogneto? Ele diz, os cristãos não se distinguem dos demais nem pela região, nem pela língua e nem pelos costumes. Isto é, eles estão em todos os lugares, não é pela região, nem línguas e nem costumes. Não habitam cidades à parte, não empregam um idioma diverso dos outros, não levam um gênero de vida extraordinário. São pessoas comuns, diz esse primeiro parágrafo. Estão no meio de todos, convivendo com todos, da maneira como todos convivem e agem. Continua com esse pedacinho da carta que estamos lendo. Os cristãos moram, alguns em cidades gregas, outros em cidades bárbaras, conforme a sorte de cada um. Seguem os costumes locais, relativamente ao vestuário, à alimentação e ao restante estilo de viver, apresentando um estado de vida político admirável e, sem dúvida, paradoxal. Aí já começa a mudar de figura a conversa. Então, vejam. Os cristãos habitam em todos os lugares, cidades gregas ou cidades bárbaras, e se vestem como todo mundo, ali se alimentam como todos, vivem como todos vivem, são cidadãos como todos são, têm um estilo de vida político admirável, porque respeitam as autoridades, mas diz aqui, mas paradoxal. E qual que é o paradoxo? Vem agora o parágrafo seguinte.
moram na própria pátria, mas como peregrinos. Olha só, moram na própria pátria, mas peregrinos. E a palavra grega para peregrino, e que se aplica também a imigrantes, e se aplica também àqueles que estão de passagem, é paroikos. Paroikos. E daí vem a expressão paróquia. Paróquia. Paroikos, paróquia. Aqueles que estão de passagem, aqueles que são imigrantes, aqueles que são peregrinos. Aí está a origem da palavra paróquia. Nós somos peregrinos, nós somos migrantes, nós estamos de passagem. Enquanto cidadãos, de tudo participam. Olha que bacana isso, gente. Eu gosto de ler essa carta a Diogneto, que mostra que os cristãos não são essas pessoas fechadinhas, amarradinhas, aquele clube de bolinha, clube da lumuzinha, que não se misturava com ninguém, que se relacionavam somente entre si. Diz aqui que os cristãos estavam no meio de todo mundo, participavam de tudo. Continua. Toda a terra estranha é pátria para eles. E toda pátria é terra estranha. Por quê? Porque estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. Para simplificar, o que a alma é no corpo, são no mundo os cristãos. Deus os colocou em tão elevado posto que não lhes é lícito recusar. Trecho bonito esse, que eu acho que a gente precisaria... É um texto do ano 120 depois de Cristo. Precisaríamos aqui meditar e conversar, e trocar ideias sobre essa descrição que faz esse autor anônimo, esse Diogneto, que queria conhecer como eram os cristãos. Eu queria perguntar para você até, se a gente tivesse condições, se estivéssemos numa aula presencial, eu iria pedir para vocês pegarem uma folha e descrever os cristãos hoje. Como que nós descreveríamos os cristãos? Nós. Como que nós nos descreveríamos hoje? Será que com essas mesmas características que vemos aqui, né, nesse trecho da carta de Diogneto? Vamos para frente. Antes da gente continuar, vamos clarear aí alguns termos, porque nós vamos entrar agora em alguns conceitos e é preciso a gente ter clareza quando a gente fala sobre esses conceitos. Primeiro, a palavra Estado. Estado. O que significa Estado? Significa conjunto de instituições que controlam e administram uma nação ou um país ou a pátria. Estado é um conceito jurídico. Por exemplo, nós vivemos no Estado brasileiro. E o Estado brasileiro tem os Estados-membros que fazem parte da República Federativa do Brasil. Estado de São Paulo, Estado de Minas, Estado do Rio Grande do Sul, Estado do Rio de Janeiro, assim por diante. São Estados-membros. Mas o detentor da soberania é o Estado brasileiro. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, são Estados-membros desta República Federativa, que é o Estado brasileiro. Esse organismo jurídico no qual nós vivemos e que governa o nosso país, governa a nossa pátria. Um outro conceito é a palavra nação. O que é nação? Um conjunto de condições culturais, línguas, costumes, crenças que formam a identidade de um povo. Se o Estado é um conceito jurídico, nação é um conceito cultural. Depois nós vamos ver, daqui a pouquinho, aqui um exemplo, que é possível nós termos diversas nações dentro do mesmo Estado. E, por fim, a palavra pátria, ou país, ou alguns gostam de dizer mátria. Pátria vem de pater, lugar de nascimento, terra de nascimento, descendência, língua, cultura, história. Pátria, ou país, é um conceito geográfico. Portanto, veja, nós temos o Estado,
que é um conceito jurídico, todos nós somos governados, nós estamos dentro do Estado brasileiro, pertencemos a uma nação, e aqui os portugueses, na colonização, foi todo um processo colonizador de Portugal, que unificou o Império Português. E tínhamos muitas nações dentro do Brasil. Ainda temos hoje muitas nações indígenas, com a sua cultura, com seus costumes, com o seu idioma, mas o governo português, o seu processo de colonização, o que fez? Passou a régua, e aí, então, todos lá do norte, desde o Arroio até no Chuí, falando português, embora com acentos diversos. E, então, a nação, portanto, tem esse conceito cultural. É a língua, costumes, né, que as pessoas têm. O Estado brasileiro é a nação brasileira, embora tenhamos nações, no caso dos indígenas, que ainda mantêm a sua cultura, o seu idioma, e não assimilaram a cultura brasileira, que nos veio através dos portugueses. Bem, feitos esses esclarecimentos, gostaria de dar alguns exemplos para vocês aí. Um estado pode ter diversas nações dentro do seu território. Exemplo, o Estado brasileiro com nações indígenas. Temos nações indígenas que não participam da cultura brasileira, não falam nosso idioma. Tem a sua cultura, a sua língua, seus costumes. Canadá. O Canadá é um estado que abriga duas nações, a nação francesa e a nação inglesa. Me lembro agora aqui na Bélgica. A Bélgica também tem a nação, tem a identidade holandesa e a identidade francesa. Parte da Bélgica fala francês, outra parte da Bélgica fala o flamingo, que é o holandês. Então, veja, um Estado, que é essa organização jurídica, pode ter diversas nações no seu interior. Uma nação pode não ter um território. Por exemplo, os ciganos têm o seu costume, têm as suas tradições, têm lá os seus idiomas, mas não tem uma terra determinada, não tem um território, não tem um país no qual eles estão esparramados pelo mundo. Há nações que lutam para serem reconhecidas como Estado e terem o seu território. Por exemplo, o Kosovo lá nos Balcãs, o Kosovo, que a Sérvia quer tomar o Kosovo, diversos países, o Kosovo quer ser reconhecido como um Estado, porque eles têm os seus costumes, as suas tradições, a sua língua. Ou a Palestina, os palestinos, que são reconhecidos pela ONU, a autoridade palestina é reconhecida, mas eles querem o Estado palestino, porque eles estão dentro do Estado de Israel, eles querem um Estado. O compêndio, que nós vamos agora entrar mais detalhadamente, ele não utiliza a palavra Estado, ele utiliza a palavra comunidade política para se referir ao Estado. Então, vamos começar a segunda parte, os fundamentos e a finalidade da comunidade política. Está aí no compêndio, nos números 384 a 392. A gente pergunta, o que une as pessoas na polis? Ou na cidade? Eu vou usar aqui a expressão grega. Polis, cidade. O que une as pessoas na polis? Aí nós temos algumas indicações. Para Platão, era uma resposta às necessidades funcionais. Eu acho que até nós já comentamos um pouco sobre isso, que Platão dizia que, inicialmente, as almas viviam no mundo das ideias, viviam no mundo ideal, mais ou menos o que nós chamamos de céu. Só que houve lá um pecado nesse mundo ideal, e as almas, existia um semideus que estava entre o mundo material e o mundo das ideias, e as almas foram então aprisionadas no corpo. O corpo é um cárcere, onde a alma está pagando por esse erro. E a alma quer se libertar desse cárcere para poder voltar para lá. E além de estar aprisionada no corpo, o castigo que o demiurgo impôs foi: uns
precisarem dos outros, uns necessitarem dos outros. Então, Platão diz o que une as pessoas dentro da polis, o que é? As necessidades. O padeiro precisa do ferreiro. O padeiro e o ferreiro precisam do agricultor. O padeiro, o ferreiro e o agricultor precisam do pedreiro. E assim por diante. Então, é isso que une as pessoas, as necessidades funcionais. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, aí vocês têm Platão, essa gravura de barba branca aí, com o dedo levantado, Platão dizendo, a perfeição está lá no mundo das ideias, e o discípulo dele com a mão dizendo, não, a perfeição está aqui, está no mundo, nesse mundo aqui mesmo, dizia Aristóteles, a perfeição não está lá no mundo das ideias, a perfeição está dentro do mundo material. Então, para Aristóteles, o que unia as pessoas dentro da polis? Dizia Aristóteles, é uma consequência inexorável da própria natureza humana. No seu livro Política, Aristóteles diz isso. A perfeição racional se dá dentro da polis e não fora da polis. Por isso que Aristóteles, durante muito tempo, foi olhado com maus olhos, porque parecia muito materialista, dizer que a perfeição está dentro da matéria. E Platão, não, a perfeição está lá no mundo das ideias, parece que era mais próximo do que a gente pensa, ou do que nós achamos. Então, Aristóteles dizia, a perfeição está dentro, a perfeição racional somente se dá dentro de uma cidade, de uma polis bem governada. Fora da polis, dizia Aristóteles, acho que pode dar mais um toque aí, Adriano. Fora da polis, ou você é uma besta, um animal, ou você é um deus. Pode dar mais isso? Então, fora da polis, ou você é uma besta, um animal, uma fera, ou então você é um deus. E dizia Aristóteles, o homem é um animal político. Isso que eu estou falando para vocês aqui não está no compêndio, são alguns conceitos de filosofia política, mas para poder fundamentar depois o que a gente vai voltar a falar sobre essa dimensão social do ser humano. Daqui a pouco vamos entrar propriamente no compêndio. Vamos para frente? Vamos dar um salto agora e vamos para o pensamento cristão. Pensamento cristão. Pode dar um toque aí, Adriano? No pensamento cristão, nós temos, em primeiro lugar, Agostinho. E Agostinho, Santo Agostinho, que viveu lá pelo ano 400, Agostinho tem uma obra chamada A Cidade de Deus, e Agostinho diz, 2 amores formaram 2 cidades. O amor a Deus formou a cidade de Deus. O amor a si, egoisticamente falando, a cidade dos homens. Essas 2 cidades convivem no tempo. Essas 2 cidades convivem na história. Não é que tem uma cidade para lá e outra para cá. Essas 2 cidades estão misturadas no tempo e na história. Veja bem, na medida em que a pessoa busca o amor a Deus, ele vai edificando a cidade de Deus. Vamos usar uma expressão nossa para a gente entender. Na medida em que nós buscamos, lutamos pelos valores do reino de Deus, nós estamos antecipadamente construindo o reino de Deus. Embora parcialmente, mas construindo o reino de Deus nesse mundo. Na medida em que a pessoa busca egoisticamente os próprios interesses, isso Agostinho chama do amor a si mesmo, está construindo a cidade dos homens. A cidade que exclui, a cidade violenta, a cidade onde algumas pessoas são descartadas, onde somente aqueles que têm mais podem sobreviver. Então, essa cidade dos homens, a cidade de Deus, convive na história. É o joio e o trigo que estão aí presentes no meio do mundo. Então, diz Agostinho que o que fundamenta a vivência na cidade é a concórdia. Cum cordes, com o coração, a união dos corações. São Tomás de Aquino, que viveu lá pelo ano 1200 e pouco, Agostinho, ano 400, São Tomás, ano 1200 e pouco,
Santo Tomás diz que a sociedade, ela se forma a partir do quê? A partir da racionalidade do ser humano, que aceita viver em sociedade. Santo Tomás busca muito lá em Aristóteles. Aristóteles dizia, o homem é um animal político, zoon politikon. O homem é um animal político, isto é alguém que tem que viver em sociedade, tem que viver dentro da polis. Se ele não viver dentro da polis, ele não atinge a sua perfeição racional. São Tomás pega isso de Aristóteles, mas diz, não, o homem não é uma coisa inexorável, não é uma coisa tipo instintiva, igual as formigas que se unem, igual as abelhas que se unem na colmeia, igual os lobos que se unem em matilha. Diz Aristóteles, diz a Santo Tomás, o homem é um ser social, porque ele aceita viver em sociedade, ele aceita viver juntos, pela sua racionalidade, ele aceita isso. Portanto, ele não é um animal político, ele é um ser social. O que eu destaco aqui é que no pensamento cristão, nós temos um fundamento humano para a vida em sociedade. No caso de Agostinho, é o amor a Deus que forma a cidade de Deus, ou o amor a si, que forma a cidade dos homens, que é o lugar da violência, do mal, etc. E no caso de Tomás, a decisão do ser humano livre em viver em sociedade. Portanto, temos um fundamento humano. Continuamos. Vamos dar mais um passo aí de alguns séculos, sempre fazendo essa revisão trazendo aqui alguns conceitos, né, da filosofia política. Na filosofia moderna, estamos ali por volta do ano 1500, nós temos, como tinha lá no tempo dos gregos com Platão, nós temos também a ideia que existe uma condição natural, um tempo mítico. Assim como nós também falamos de Adão e Eva no paraíso, é um tempo mítico, um tempo imaginário. Então, dizia lá a filosofia moderna que existia uma condição natural do ser humano. Isso é esse tempo mítico. E esse tempo mítico, essa condição natural, se contrapõe à condição civil, que é a vida em sociedade. O primeiro que nós estamos vendo aí é Thomas Hobbes, e Hobbes, que morreu lá pelo ano 1588, Hobbes tem essa frase dele que é famosa, muitos conhecem essa frase dele, Homo homini lupus, o homem é lobo do homem. Então, o que dizia Hobbes? Dizia ele, o homem não é social por natureza, mas egoísta. Gente, olha que antropologia negativa de Thomas Hobbes. O homem não é social por natureza, mas ele é egoísta por natureza. E daí que lá naquela condição mítica, lá naquela condição ideal, lá naquela condição antes da vida civil, dizia Hobbes, havia um estado de guerra de todos contra todos. Era uma situação de guerra, todos contra todos. Daí ele dizer, homo homini lupus, o homem é lobo do outro homem. E foi por causa do medo disso que se fez um pacto e se transferiu, então, o poder a quem? Ao Estado. E Hobbes utiliza a imagem do Leviatã, é a imagem de um monstro marinho que aparece algumas vezes na Sagrada Escritura, o Leviatã. Então, o Estado é o Leviatã. O Estado é esse todo-poderoso que deve ser forte. O Estado não pode ser amado, o Estado tem que ser temido. Então, a resposta de Hobbes do porquê as pessoas vivem no Estado, por que as pessoas vivem em sociedade, a resposta dele é, não era assim no começo. Agora, eles vivem juntos porque eles criaram o Estado. Através de um pacto, criaram o Estado. Um Estado forte. Um Estado que, com a força e com a espada, mantém a ordem e a lei. Para frente, nós temos um outro, John Locke,
esse que é quase contemporâneo de Thomas Hobbes, não só contemporâneo, mas também conterrâneo, porque ambos são ingleses. John Locke também afirma essa condição natural, anterior à vida em sociedade. Vai dizer lá John Locke, a condição natural não era um estado de guerra, como dizia o seu contemporâneo, Thomas Hobbes. Mas, pelo contrário, diz ele, era uma situação de paz, de boa vontade, de cooperação mútua, de conservação, porque todos tinham a sua propriedade. E aí continua, ele dizendo, os indivíduos decidiram, então, unir-se em sociedade para protegerem a propriedade privada, concedendo o quê? Esse poder ao Estado. A passagem da condição natural para a vida em sociedade não se dá pelo medo, como submissão, como queria Thomas Hobbes, mas por um consenso de se unirem para defenderem a propriedade privada. Em outras palavras, para John Locke, por que existe o Estado? Para defender a propriedade privada. Então, isso aqui está na base da formação do Estado, que nós chamamos de Estado liberal burguês. O Estado existe para defender a propriedade privada. Para frente, vimos esses dois ingleses, agora tem aqui um francês, Rousseau, que viveu ali entre os 1700 e 1778, portanto, não era contemporâneo desses dois. Rousseau dizia, a sociedade civil é uma queda de uma condição primitiva de bondade e saúde naturais. Dizia Rousseau, o Estado é uma daquelas instituições que corrompem e deturpam a perfeita bondade natural do ser humano. Dizia Rousseau, o ser humano nasceu bom. A condição ideal, a condição mítica do ser humano para Rousseau não era guerra de todos contra todos, como queria Hobbes, não era viverem gozando da sua propriedade privada, como dizia Thomas Hobbes, mas era uma condição de bondade natural. O ser humano curtia a natureza, nadava em cachoeira, se alimentava de frutas, etc. Bem, o Estado deturpou esse bom selvagem, como diz Rousseau. O Estado é uma dessas instituições que corrompem e deturpam a bondade natural do ser humano. O viver em sociedade, diz Rousseau, se originou do quê? De um contrato social. E, portanto, é secundário. Não é fruto da natureza humana. Não é fruto da natureza humana. Para Rousseau, a primazia não é o social, mas é o indivíduo. E por isso que essa filosofia de Rousseau, do contrato social, está também muito presente na concepção do Estado liberal burguês. Por que eu trago para vocês esses três filósofos e esses elementos de filosofia política? Para trazer isso daqui para essa concepção que nós chamamos de contratualista, o viver em sociedade, o formar o Estado, o estar juntos, não é natural ao ser humano. Para Hobbes, isso aconteceu por causa do medo. Para Rousseau, para John Locke, aconteceu para defender a propriedade privada, e para Rousseau, aconteceu por causa de um contrato social. Mas não é algo próprio do ser humano, como dizia São Tomás de Aquino, como dizia Santo Agostinho. Então, essa filosofia chamada contratualista vem, portanto, dizer que o viver em sociedade é uma segunda natureza, algo que é acrescentado ao ser humano. Para frente, a Gaudium et Spes, nos seus números 74 e 75, a Gaudium et Spes é um documento do Concílio Ecumênico Vaticano II, sobre a Igreja no mundo contemporâneo. Diz lá a Gaudium et Spes, a comunidade política decorre da natureza social do homem, não é algo acrescentado à sua natureza. E aí você, quando vê essa frase da Gaudium et Spes,
já sabe que a Gaudium et Spes ela está se afastando dessa concepção contratualista que nós vimos desses três filósofos e na filosofia moderna. A comunidade política nasce do quê? Diz a Gaudium et Spes. Nasce da insuficiência da sociedade civil, que percebe a necessidade de uma comunidade mais ampla para assim realizar o bem comum. A Gaudium et Spes distingue comunidade civil e comunidade política. A comunidade política é o Estado. A comunidade política é o Estado, na sua organização jurídica, nos seus diversos níveis de organização de governo. A comunidade política é o Estado. E a sociedade civil, todos aqueles grupos que fazem parte desse grande conjunto. Nós estamos dentro da comunidade política, mas devemos ser respeitados como membros da sociedade civil. Estamos aí nas universidades, estamos nas escolas, estamos nos nossos grupos. Alguns grupos são grupos informais, aqueles grupos de amigos que a gente se reúne para o happy hour, na sexta-feira à noite, se reúne para o churrasco, às vezes, aqui e ali, vai passear junto nas férias, esses grupos informais. Mas tem também aqueles grupos formais, aqueles grupos que têm um estatuto, que têm uma identidade, é uma ONG, é um sindicato, é uma associação de bairro. Então, tudo isso faz parte da sociedade civil. Então, diz agora a Gaudium et Spes que há necessidade de uma comunidade mais ampla que possa direcionar tudo para o bem comum, porque são muitos os grupos dentro da sociedade civil, sejam grupos informais, sejam grupos formais. É preciso uma comunidade que possa direcionar tudo isso. A comunidade política se fundamenta na natureza humana. Aí, uma afirmação do compêndio, 384, porque a pessoa é um ser social, não foi criada para viver isolada. Então, é por isso que eu quis fundamentar com aqueles três filósofos, para agora a gente poder ver a força que tem essas afirmações da Gaudium et Spes, e também do compêndio, quando fala dessa natureza social do ser humano. Não é algo acrescentado a ele, mas é ontológico, é algo que faz parte, é inerente ao próprio ser humano. Vamos para frente agora. Paulo VI diz: a comunidade política se forma a partir da articulação dos diversos grupos que compõem a sociedade e que concorrem para formar um organismo mais amplo, verso ao qual toda ação, mesmo a privada, deve concorrer. A questão do bem comum. O fundamento de todo esse processo é a natural sociabilidade do ser humano. Vejam essa afirmação da 80ª Advênias, número 24, a natural sociabilidade do ser humano. Não é algo acrescentado, como diziam aqueles três lá. Não é uma segunda natureza, como diziam aqueles três. É natural, o ser humano nasceu assim. Assim como Deus é comunhão na triunidade divina, assim como Deus é comunhão de pessoas, nós somos imagem de Deus, também somos comunhão. É algo... Nós somos a imagem de Deus exatamente por sermos essa comunhão de pessoas. A comunidade política, que eu já falei. Vamos para frente, no slide. Nós já comentamos esse slide aí, né, quando a gente falou da questão do bem comum. Vejo que nós temos algumas necessidades pessoais, que quem deve buscar é a própria pessoa, isso é o seu bem pessoal. Temos necessidades de grupo, e quem que vai buscar? Quem é o responsável? As associações, os sindicatos, outras entidades, vai promover o bem do grupo, sejam os grupos formais, como associação, sindicatos, sejam os grupos informais, como eu dizia, aqueles grupos de amigos, que a gente sempre viaja junto, aquele grupo de amigos que a gente faz o happy hour na sexta-feira, aquele grupo de amigos que a gente assa uma carninha no domingo, no feriado. Quem que vai buscar? O bem do grupo é o próprio grupo. E as necessidades sociais? Quem vai buscar as necessidades sociais? Diz lá o compêndio. É a comunidade política, é a União, é o Estado e o município. Vai buscar o bem comum. E o que é o bem comum? Dá um toque aí, Adriano, por favor. Isso. O que é o bem comum?
Nós já vimos essa definição, mas é bom a gente sempre ter presente o que é o bem comum. Conjunto de condições sociais que fazem possível às pessoas e aos grupos atingir os seus fins, isto é, o seu aperfeiçoamento. Um conjunto de condições sociais. E quando nós falamos sobre o bem comum, que é um dos princípios permanentes da doutrina social da igreja, nós trouxemos lá a lista que São João 23 faz na Mater et Magista. Quais são esse conjunto de condições sociais? Saneamento básico, emprego, saúde, educação, e por aí afora. Enfim, esse conjunto de condições sociais que permitem à pessoa atingir a sua própria perfeição. Vamos para o ponto número 3 do compêndio, tá? Dos números 393 a 405, onde nós temos a questão da autoridade política. Quando eu falei de Romanos 13, a autoridade vem de Deus, eu falei, nós vamos comentar quando chegar lá. Novamente, trazemos alguns elementos da filosofia política, e começando aí com os dois, com Platão e Aristóteles. Ambos têm uma concepção aristocrática do poder e da autoridade. Para ambos, tanto para Platão quanto para Aristóteles, a democracia era uma forma degenerativa de se exercer o poder. Uma forma degenerada de se exercer o poder. Esse negócio do povo mandar, né? Ambos, tanto Aristóteles quanto Platão, têm uma concepção de povo que não compete agora aqui para a gente comentar, mas para dizer que a concepção, portanto, que eles têm de poder é uma concepção aristocrática. Bom, vamos começar com Aristóteles. Aristóteles, que tem essa concepção aristocrática, quem deve exercer o governo? Quem deve exercer o poder? Dizia Aristóteles, os melhores. Os melhores. Porque a finalidade da política é a perfeição racional do ser humano, que é real, histórica, situada, se dá na polis. Então, os melhores têm que exercer. E dizia Aristóteles, aqueles que têm os cabelos brancos, aqueles que já atingiram essa perfeição racional. Veja, não é perfeição moral. Perfeição moral. Perfeição racional. Atingiram o ponto mais alto da sua condição de seres humanos. Então, essas pessoas devem governar. Por quê? Porque elas vão ter condições de organizar a polis da melhor maneira possível para que o ser humano possa também, dentro da polis, atingir a sua perfeição racional. Em outras palavras, uma finalidade eminentemente ética tinha a política para Aristóteles, bem como também para Platão. Uma finalidade eminentemente ética. Depois, a política se desgarrou da ética, como nós sabemos, e vemos hoje como que o quadro que temos aí diante de nós. Platão, que também tinha essa concepção aristocrática do exercício do poder. Platão diz que os governantes deveriam ser os filósofos. O rei deve ser um filósofo. E filósofo é que deve ser rei. Por quê? Porque os filósofos são aqueles que podem ascender, podem acessar com a sua racionalidade o mundo das ideias. O filósofo é aquele que atinge o mundo das ideias. E ele pode, então, organizar esse mundo o mais parecido possível com esse mundo das ideias. Por quê? Para que esse mundo seja perfeito como é o mundo das ideias. Novamente, uma finalidade eminentemente ética, a política na concepção de Platão. Vamos para frente. Vamos olhar agora o pensamento cristão, né? Questão da autoridade. O pensamento cristão diz: a razão do fundamento divino do poder está na própria sociabilidade do ser humano. O que dizia Leão XIII, da Immortale Dei? Leão XIII dizia: essa sociabilidade, isto é, o viver juntos, o viver em sociedade, dizia Leão XIII, vem de Deus. Dessa sociabilidade de viver juntos, nasce a sociedade.
E dentro da sociedade, a autoridade. Logo, o poder vem de Deus. Então, é um raciocínio que faz aí Leão 13. Vamos repetir o raciocínio dele na imortalidade, número 2. A sociabilidade humana vem de Deus. O viver juntos. Não é algo acrescentado. Deus já fez o ser humano desse jeito. Tá. Essa tendência a viver juntos leva a formar o quê? A formar a polis, formar a cidade, formar o Estado, certo? Há necessidade de uma autoridade que governe tudo isso para o bem comum. Ótimo. Logo, essa autoridade vem de Deus também. Porque nasce dessa tendência natural colocada no ser humano ter o próprio Deus. Então, essa é o raciocínio que faz Leão 13 na imortalidade. A Gaudium Spes, que é esse documento do Vaticano II, diz: a autoridade é necessária para a comunidade política. Como a comunidade política e a autoridade pública se fundamentam na natureza humana, a autoridade pertence à ordem estabelecida por Deus. É mais ou menos o mesmo raciocínio do Leão 13. A autoridade é necessária à comunidade política. Como a comunidade política e a autoridade se fundamentam na natureza humana, a autoridade pertence à ordem estabelecida por Deus. Porque foi Deus quem fez o ser humano assim, natural, para viver juntos, viver em sociedade, formar o Estado. Então, a autoridade também vem de Deus. Vejam bem, gente, quando nós dizemos a autoridade vem de Deus, como diz Romanos 13, como diz Paulo, não quer dizer o fulano de tal, a fulana de tal. Queremos dizer o cargo que ele ocupa, a posição em que ele ocupa. Porque tem pessoas aí que exercem a autoridade, mas não vem de Deus, infelizmente. Porque não estão exercendo a autoridade como deveriam exercer. Por exemplo, vemos aqui aquele caso que foi amplamente divulgado daquele juiz lá em Santos, que teve aquela atitude para com aqueles guardas municipais. Ele é uma autoridade no judiciário. Mas pode-se dizer que aquele homem vem de Deus? A autoridade, o cargo que ele ocupa vem de Deus. Mas aquilo que ele fez e as atitudes dele, absolutamente. E poderíamos aí aplicar esse raciocínio a tantas outras autoridades. Na base, portanto, do ensinamento eclesial está em Romanos 13, 17, autoridade, 13, 1 a 7, a autoridade vem de Deus. Obedecemos por quê? Porque nós cremos que a autoridade é constituída por Deus. Por isso que nós obedecemos. Mas, é sempre bom lembrar aquilo que Jesus falou para Pilatos, existe uma instância superior. E essa instância superior é Deus. Devemos obedecer à autoridade? Sim. Desde que essa autoridade não nos mande, não nos ordene coisas que são contrárias ao projeto de Deus. Aí deve-se obedecer, em primeiro lugar, a Deus. E depois aos seres humanos. Obedecemos às autoridades? Sim, na medida em que elas governam conforme esse projeto de Deus. Quando eu falo projeto de Deus, gente, não é dizer que temos que ter um Estado católico, um Estado evangélico, um Estado governado pela Bíblia, pelo Evangelho. O projeto de Deus é vida, é fraternidade, é justiça. São todos esses elementos éticos que são comuns para todas as pessoas. Para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Há um consenso ético. Então, é dentro desse consenso ético que poderíamos dizer esse projeto de Deus. Vida para todos, a fraternidade entre as pessoas, a justiça sendo realizada. Esse é o projeto de Deus. Para frente. Veja então agora que essa afirmação da Gaudium Spes, número 74, o exercício da autoridade deve ser enquadrado dentro de algumas condições. E aí sim devemos obedecer. Quais são essas condições? São 3 condições. Dentro dos limites da ordem moral, isto é, uma pessoa não pode mandar o outro fazer aquilo que é imoral. Eu matei, mas foi obedecendo ordens. Não existe isso. Não podemos obedecer aquilo que excede
vai além dos limites da ordem moral. Eu pratiquei aquele desfalque, fiz aquele desvio, mas eu estava obedecendo aos meus superiores, ao meu chefe. É melhor, em primeiro lugar, obedecer a Deus, nesse caso. Não uma autoridade desta não merece ser obedecida. Também em vista do bem comum, quando tudo aquilo que está sendo mandado é para promover o bem comum, claro, devemos sim obedecer à autoridade. E de acordo com o ordenamento jurídico legitimamente estabelecido. Não é o presidente de plantão que vai lá estabelecer regras e normas. Temos uma Constituição, temos os 3 poderes da República funcionando, temos o Ministério Público atuante. Então, dentro deste ordenamento jurídico, deve-se exercer a autoridade. O presidente Bolsonaro, uma vez, ficou bravo, porque ele disse que ele parecia a rainha da Inglaterra. Não podia fazer nada, que era sempre barrado aqui e ali. Gente, isso é o jogo democrático. Deve haver um balanço entre os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público. O presidente da República não é o... Ele pode ter a caneta na mão, pode ter a caneta Bic na mão, mas ele não é o dono do poder. Esse poder, numa democracia, ele é compartilhado com todas as instâncias. Ele é dividido, cada uma das suas funções, o legislativo, o executivo, o judiciário, o Ministério Público, que acaba quase que sendo um 4º poder. Assim, é um ordenamento jurídico legitimamente estabelecido. E o compêndio diz aí, não se deve obedecer quando os governantes exigem algo que repugne abertamente ou o direito natural ou o direito divino. Vamos para frente. O compêndio diz, número 395, o sujeito da autoridade política é o povo, considerado na sua totalidade como detentor da soberania. E a Constituição começa dizendo, o poder vem do povo e em seu nome é exercido. Então, é o povo, numa democracia, que tem a soberania. E esse poder é delegado a algumas pessoas, como representantes, para governar, uma vez que nós vivemos uma democracia representativa. Isto é, as pessoas que lá estão, supostamente, deveriam nos representar o conjunto da população. O povo, então, transfere esse exercício para aqueles que elegem livremente, como seus representantes, uma democracia representativa, mas conserva a faculdade de fazer valer no controle da atuação dos governantes e também na sua substituição, caso não cumpram de modo satisfatório as suas funções. Então, o sujeito do poder, o sujeito da autoridade política é o povo, que delega isso dentro de um esquema de democracia representativa. E daqui a importância do voto, a importância da eleição, porque aqueles que não estão cumprindo a contento deveriam ser tirados também pelo voto. Infelizmente, vivemos num sistema eleitoral perverso que perpetua algumas pessoas no poder. E já esse senador que foi flagrado lá com dinheiro na cueca, parece que já são 20 anos de Senado que ele lá está. Temos deputados que já estão lá no seu 4º, 5º, 6º, 7º mandato. Temos vereadores que já são 10, 15, 20, 25 anos vereadores. Há um sistema eleitoral que não há muita vontade política de mudar esse sistema eleitoral, que acaba perpetuando algumas pessoas no poder. É algo que a sociedade política, aliás, a sociedade civil deveria se movimentar para fazer essa tão falada reforma eleitoral. Fizeram aí uma reforma aí há 2 anos, né, parece 3 anos, mas quem comandou foi Eduardo Cunha, então vocês imaginem, né, como que foi. Mas não era aquela reforma política que foi proposta pela CNBB, por entidades da sociedade civil. Tenho certeza que você assinou, naquela ocasião, como eu assinei, esse projeto de lei de iniciativa popular para a reforma política. Aqui na paróquia, ficou na porta da igreja, o povo colhendo assinaturas, mas infelizmente não foi aquela reforma que gostaríamos que tivesse sido feita.
Vamos para frente. Vamos agora passar para o ponto número 4, aí dentro desse capítulo, que fala da democracia, o sistema da democracia. Esse sistema democrático, ele demorou para ser aceito pela igreja. Porque a igreja também, assim como São Tomás de Aquino, ou melhor, baseando-se em São Tomás de Aquino, tinha essa concepção mais aristocrática do poder. Essa questão de todo mundo mandar, de tudo ser dividido, da soberania popular, soberania do povo. A questão da soberania popular deu muito pano para a manga para ser aceita. Parece que não cheirava muito bem. Por isso, essa questão de democracia demorou para ganhar cidadania, ganhar status, né, dentro do ensinamento da igreja. E preferia-se o sistema monárquico, né, porque daí tem lá o rei, a rainha. Agora esse negócio de eleger e todo mundo mandar, tudo, então, demorou para aceitar. Leão XIII, em 1891, na Graves de Comune, que é um documento dele, no qual ele aborda a questão da democracia, ele fala da democracia liberal e condena alguns aspectos dessa democracia liberal. Dentre elas, essa questão da soberania popular. Ele fala de uma democracia social e identifica essa aqui com o marxismo. E fala também de uma democracia cristã. E diz que a democracia cristã é uma ação dos cristãos em favor do povo. Em outras palavras, Leão XIII não quis misturar a democracia dar um sentido religioso, digamos, para a democracia. Porque alguns partidos depois tentaram fazer uma democracia cristã, baseada nos princípios da igreja, etc. O Leão XIII se manteve reticente quanto a essa questão. Continuando, Pio XII, e aqui nós já estamos em 1944, Pio XII, e no final da Segunda Guerra Mundial, com toda aquela devastação, aquela tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, Pio XII, numa radiomensagem de Natal, Benignitas et Humanitas, ele, então, apresenta a democracia como sendo a melhor forma, o melhor sistema de governo. E aí, então, com Pio XII, a democracia ganha, cidadania ganha status dentro da doutrina social, assim como era compreendida no mundo inteiro. E não daquele jeito que Leão XIII colocou ou falou lá no documento dele. Mas a democracia, então, passa a ser aceita, né, e divulgada, e incentivada pela igreja. Mais um passo para frente, João 23, em 1963, na Pater Terris, reconhece isso, né, que embora dependa aqui de um país ou de outro país, a melhor forma de governo, porque existem países em que a forma é a monarquia, por exemplo, na Bélgica, na Inglaterra, na Holanda. Existem outros países em que a forma é a república, como são a maioria dos países. No entanto, dizer que o melhor sistema é o sistema democrático. Não importa a forma, se é república ou se é monarquia. O melhor sistema é o regime democrático. Isto é, em que há a divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. E o mesmo ensinamento de João 23 aparece na Gaudium Spes, número 75, que inclusive busca lá nessa fala de João 23, essa citação. Vamos dar mais um pulo grande para frente e chegar em São João Paulo II. São João Paulo II, na encíclica Centésimos Anos, ele vai dizer que a igreja encara com simpatia, né, a democracia. E por quê? Ele coloca ali 3 motivos. Assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas. Garante aos governados a possibilidade, quer de escolher, quer também de controlar, quer também de substituir os governantes. E terceiro, não favorece a formação de grupos restritos que usurpam o poder do Estado a favor de interesses particulares ou objetivos ideológicos. Infelizmente, sabemos, especialmente essa última afirmação de São João Paulo II, que nós temos uma democracia doente, e temos, sim, grupos restritos que usurpam
o poder do Estado em benefício próprio. E a gente assiste isso, ou então por interesses particulares, objetivos ideológicos, nós assistimos isso, né, em nossos dias. No slide seguinte, do compêndio número 408, fala do Estado democrático de direito. Hoje em dia, nós temos essa expressão, que se fala governo de esquerda, governo de direita. Na realidade, nós não temos governo de direita nem governo de esquerda. Nós temos um governo democrático de direito, que pode ter lá o seu viés ideológico para aqui ou para ali, mas no Estado democrático de direito, o que deve transparecer? Quais são os elementos fundamentais? Primeiro, o império da lei, da Constituição, o império da lei. E não a vontade do governante, seja ele quem for. Segundo, a separação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, e temos, como eu dizia, um quarto poder, que é quase um quarto poder, que é o Ministério Público, que fiscaliza esses poderes públicos. Essa separação é importante, esse balanceamento, né, dos três poderes. O executivo não pode fazer e desfazer, mandar e desmandar. Ele tem que ser fiel à Constituição, ele pode ser advertido pelo Supremo Tribunal Federal, ele pode ser enquadrado pelo Ministério Público. Então, há esse balanço dos poderes. A legalidade da administração. Não se pode nomear esse ou aquele simplesmente por interesses mesquinhos, etc. A administração, ela deve transcorrer dentro das regras estabelecidas pelos próprios ministérios, pelas diversas esferas que formam o Estado. Deve-se ter normas concretas e precisas para isso. Deve-se reconhecer os direitos e as liberdades fundamentais, proteger essas liberdades fundamentais, dar garantia jurídica para essas liberdades fundamentais e, o mais importante, realizar essas liberdades fundamentais. Esse é o Estado democrático de direito. Repito, não temos governo de esquerda ou governo de direita, nós temos um Estado democrático de direito. E seja qual for o viés ideológico do partido que assume, ele deve se mover dentro desses limites, que é o Estado democrático de direito. Continuando aí, o compêndio número 410 diz: aqueles que têm responsabilidade políticas não devem esquecer ou subestimar a dimensão moral da representação. Por quê? Porque nós vivemos numa democracia representativa. E quem está exercendo essa representação não pode esquecer disso, mas, pelo contrário, deve se empenhar em tudo aquilo que é em favor do povo e buscar as soluções para os problemas sociais. O número 411 fala aí de um problema endêmico, né, na política, que é a corrupção. A corrupção política é uma deformação da ordem democrática, compromete o correto funcionamento do Estado. O João Paulo II, nós vimos ali agora há pouco, falava da democracia, que não permite que se formem grupos de interesses particulares, interesses de família, interesses de partido. Infelizmente, a corrupção vem macular a democracia. Introduz também, a corrupção introduz uma desconfiança, seja desconfiança na política, seja desconfiança nos políticos. Estamos vendo aí tantas pessoas dizendo: eu não vou votar mais, não adianta, a gente vota, é sempre a mesma coisa, é só roubalheira, é só corrupção, é dinheiro na cueca, é mala de dinheiro sendo carregada para cá e para lá, etc. Eu não vou votar mais. Então, a corrupção, ela faz um grande mal para a política, porque ela desmerece a política, ela desvaloriza a política, e, ao mesmo tempo, os políticos, que acabam sendo tomados como sinônimos de aproveitadores, pessoas que querem roubar, e assim por diante, o que não é verdade.
porque nós temos muitos políticos sérios, dedicados, esforçados, mas acabam levando essa pecha, esse carimbo, por causa desses que não honram a sua representatividade, não honram o seu mandato. Bem, vamos para frente. Acho que você foi para trás, Adriano. Aí, pode ir para frente, mais um. Isso. Aí, nós temos a Cartas in Veritate, número 38, e a Centésimos Anos, número 35, que fala que são necessárias essas três esferas. Quais três esferas? É necessário o quê? Para que tudo possa transcorrer na normalidade. É necessária a mão forte do Estado. Quando a gente fala mão forte, no sentido de regulamentar o mercado, fiscalizar, não só no que se refere à economia, mas também toda a questão ambiental, enfim, a mão forte do Estado é muito importante. É importante a mão solidária da sociedade civil, porque é a mão forte do Estado e a mão solidária da sociedade civil que vai contrabalancear a mão invisível do mercado. Para usar essa metáfora do Adam Smith sobre o mercado, na riqueza das nações, que fala da mão invisível do mercado. Se nós não temos uma mão forte do Estado e a mão solidária da sociedade civil, a mão do mercado fica muito pesada. Então, são necessárias que se unam essas três mãos para um bom funcionamento da sociedade. Para frente, o compêndio número 418, a comunidade política, Estado e a sociedade civil, embora reciprocamente coligados e interdependentes, não são iguais na hierarquia dos fins. Por quê? Aí apresenta 2 pontos, esse número 418. A comunidade política está essencialmente a serviço da sociedade civil. Quando falamos comunidade política aqui, estamos nos referindo ao Estado, que está a serviço da sociedade civil, a serviço do bem comum. Em última análise, das pessoas e todos os grupos que compõem a sociedade civil, sejam os grupos organizados, os grupos formais, como as universidades, os sindicatos, as ONGs, associações, movimentos sociais, etc., seja os grupos informais. E o segundo ponto, a sociedade civil, portanto, não pode ser considerada um apêndice, uma variável da comunidade política, ou um momento dialético. E tem um filósofo chamado Hegel, e Hegel dizia que a sociedade civil é um momento apenas, e depois ela é suplantada pelo Estado. Dizia Hegel. Em primeiro lugar, nós temos a família. Aí a família, como ela é muito fraca essa aí é a tese. Depois que ela é muito fraca para si mesma, ela se une com outras famílias e forma a sociedade civil, que é a antítese, a antitese. Mas a sociedade civil também não consegue ela mesma atingir os seus fins, e aí então ela se une entre si e dá origem ao Estado. O Estado é a síntese, dizia Hegel, da família e da sociedade civil. Esta concepção hegeliana que está presente nos estados chamados estados totalitários. Nos estados em que o Estado tem a mão forte e não tem as outras mãos, mas só a mão forte do Estado. É o Estado que faz tudo. Especialmente vemos isso nos estados totalitários da União Soviética, e permanece ainda em alguns estados. Tivemos isso na Alemanha nazista, tivemos isso na Itália fascista, quando o Estado imagina ser a síntese de tudo, um Deus. Mas, diz aí, a sociedade civil tem a preeminência diante do Estado. O Estado não pode desmerecer absolutamente a sociedade civil. Bem, vamos para o ponto número 6 aí desse capítulo, que vai falar do Estado e das religiões. O Estado e as religiões. O Estado não está fundamentado em nenhuma religião. Isso aqui, para nós, é
fundamental? O Estado é laico, o que não significa que o Estado seja contra as religiões. Veja bem, não está fundamentado em nenhuma, o que não significa que ele seja contra as religiões. Ele deve dar um tratamento igual e universal a todos os cidadãos, independentemente da religião de cada um. Não é que eu vou tratar melhor esse, porque eu sou simpático à religião desse, ou então não vou tratar bem este, porque eu sou contrário à sua matriz religiosa. O Estado deve tratar todos universalmente iguais. Temos alguns princípios éticos que aparecem lá no compêndio. O primeiro deles, a laicidade não significa que o Estado seja sem princípios, porque tem princípios que são universais e devem nortear a vida do Estado. A gente já comentou aqui a fraternidade, a justiça, a concórdia, enfim, princípios que são admitidos por todos, independentemente da sua religião, ou se não tem nenhuma religião. Outro princípio, acho que pode passar, Adriano, mais um ali. Por causa da sua história e cultura, nenhuma determinada religião pode ter um certo reconhecimento por parte do Estado. O Estado brasileiro, como nasceu aí sob a coroa portuguesa, que era uma fé católica muito firme, então nós temos, por exemplo, nas repartições públicas, tem lá o crucifixo, que está lá em um lugar de destaque, como lá no Supremo Tribunal Federal, nas câmaras legislativas, Câmara Municipal, enfim, tem lá o crucifixo, por causa da matriz religiosa que está ali nos inimigos daquele, por causa da sua matriz religiosa. O compêndio vai dizer aí, 424, a igreja e a comunidade política, embora exprimindo-se ambas por estruturas organizativas visíveis, são de natureza diversa, quer pela configuração, quer pela finalidade. A igreja não tem nada a ver com o Estado. Já houve ocasiões em que igreja e Estado se misturaram. E temos estados que são estados teocráticos. Estado em que o Estado é comandado pela religião e se baseia no Alcorão, são os estados islâmicos teocráticos. Diz aqui o compêndio, a igreja tem uma finalidade diversa do Estado. Portanto, há uma separação. E, claro, o dever de se respeitar a liberdade religiosa e conceder o espaço necessário não só para a Igreja Católica, mas também para todas as demais religiões, para que possam exercer o culto junto com os seus fiéis. Para frente, já estamos aí quase no nosso horário, mas já estamos também quase finalizando esse capítulo 9. A igreja, por outro lado, não tem assim um campo de competência específica no que respeita à estrutura da comunidade política. Quer dizer, não tem assim, uma área em que a igreja católica vai atuar aqui. Não tem. Então, o Estado é laico e a igreja tem as suas finalidades. Não é atribuição da igreja manifestar preferência por uma ou outra solução, institucional ou constitucional. Tampouco a tarefa da igreja é entrar no mérito dos programas políticos, a não ser por eventuais consequências religiosas ou morais. Claro, se é algo que fere a ética, se é algo que vai atingir os mais vulneráveis da população, claro que a igreja vai se manifestar com esse programa, com esse projeto, com essa proposta, como a CNBB fez com relação à reforma trabalhista, com relação à reforma da Previdência, deve sim se manifestar, mas desse ponto de vista ético, moral. Continuando, e já finalizando também, nós temos que saber distinguir, dá um toque aí, entre a fé e a política. E aqui nós estamos no nível das motivações. Dá outro toque? Aí nós temos a fé, pode dar um toque, que me leva para a política. Vejam bem, a fé nos leva para a política, mas no nível da motivação. Por quê? Outro toque, Adriano. Porque a fé sem obras é morta.
Então, vejam bem, a fé nos leva para a política. Política aqui compreendida não somente no sentido partidário, que há algumas pessoas que entram na política animadas pela sua fé, pela utopia do reino de Deus, mas a política aqui naquele sentido mais amplo, de buscar o bem de todos, buscar o bem comum. Todos nós deveríamos ser motivados a isso. Motivados pela fé a buscar o bem de todos. E aí tem uma outra esfera que temos que distinguir, que é a esfera da religião e do político. Aqui não estamos na esfera das motivações, mas aqui nós estamos no nível da construção da realidade. Tanto a religião quanto o político são duas dimensões da vida em sociedade. A dimensão religiosa, com as instituições religiosas, a dimensão política, com as realidades governamentais, político-partidárias, etc. São duas dimensões da construção da realidade. Se no caso da fé e política, a imagem que melhor poderia representar é a imagem dessas duas esferas, a fé que me leva para a política. No caso da religião e do político, a imagem que poderia melhor representar é a imagem dessa estrada de ferro. Porque ali nós temos os dormentes, temos ali os dois trilhos, esses dois trilhos que poderíamos representar como sendo a igreja e o político, mantém uma equidistância entre um e outro, os dois são do mesmo tamanho, um não é maior nem mais importante do que o outro. Se fosse um monotrilho, seria um estado teocêntrico. Se fosse um monotrilho, um estado teocêntrico, guiado não por uma constituição, mas por um livro sagrado. No caso dos Estados Islâmicos, é o Alcorão. No nosso caso, a melhor representação é essa estrada de ferro. Porque mantém-se uma distância institucional entre a religião e o político. Por isso que nós não temos um Estado católico, um Estado evangélico. O Estado é laico, mantém essa distância. Porém, o Estado não é maior que a religião, nem a religião maior do que o Estado. E se a coisa está desse jeito ali, a sociedade caminha direito. Mas se um quer ser mais do que o outro, pode-se descarrilhar a sociedade. E se é um monotrilho, já não é mais um Estado democrático de direito, mas é um Estado teocêntrico. E a igreja, claro, não está afiliada a nenhum governo, e nem a esta ou aquela, e o governo também não está afiliado ou ligado a esta ou aquela religião, porque o Estado é laico. Pessoal, isso aí nós vamos continuar na próxima terça-feira. Hoje tivemos, infelizmente, eu já estava aqui com o computador, já estava aqui com o Adriano tentando fazer ligação, tentei ligar cabo do computador, e infelizmente não consegui, não sei que pane que houve na internet, se é a chuva pesada que aconteceu em São Paulo, mas o fato é que realmente eu estou transmitido aqui pelo 4G do celular. E tivemos esse pequeno contratempo, pelo qual eu peço aí a compreensão aí de todos vocês, pelo nosso início aí de aula, ter sido assim tumultuado. Nós vamos finalizar essa nossa noite recebendo a bênção de Deus, né? Quero agradecer aí a atenção de vocês. Eu sei que as informações aqui passadas são muitas, mas vocês têm aí, seja esses slides, eu deixei com o Adriano um link para que você pudesse baixar esses slides do seu computador. Você tem o texto do compêndio, ao qual você pode buscar para ler, para aprofundar mais uma ou outra coisa que não ficou muito clara para você, além das perguntas que você pode fazer, e na semana que vem eu inicio respondendo aí as perguntas. Vamos finalizar, então, essa nossa noite, a nossa sexta noite do nosso encontro. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti.
o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham uma boa noite, bom descanso para todos vocês, uma excelente semana. Fiquem na paz de Deus. E um beijão no coração de cada um.